Curva tua cabeça, fecha teus olhos. O alvo dessa oração pode ser sua vida, e todos nós vamos ser alvos do milagre do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá então, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez diante da tua presença, Pai, mais nomes, Senhor, chegaram, Senhor, mais pedidos de oração, Senhor, mais atos de fé, Pai, que nós apresentamos a Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor já tem conhecimento de tudo isso, Pai, mas como um ato de fé, Pai, crendo em Ti, Senhor, nós ofertamos esses nomes em oração a Ti, Senhor, apresentamos a Ti, Pai, para que eles possam ser curados, Pai, que possam alcançar, Senhor, as curas, Pai, as libertações de acordo com o Seu coração, Pai. Sabemos, Pai, que tudo vem de acordo da Tua vontade, Senhor. Então vai até eles, Pai, cura, Pai, com a Tua palavra, com a Tua mão, com a Tua unção, Senhor, e se faz presente e permaneça na vida deles, Senhor. É o que te pedimos em nome do Seu Filho Jesus, Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém? Vamos iniciar então em nome de Jesus nosso devocional, e daqui a pouco já encerrando, para os irmãos descansarem em casa. E enfim, agradeço a todos os irmãos que estão orando pelas nossas vidas também, né? Porque a gente ora pelo povo aqui, mas a gente sabe que tem pessoas que oram pela nossa vida também. Amém? Deus abençoe por tudo. Bom, devocional de hoje. Pela manhã ele está na praia. Amém? Tá tudo certo aí? Qual que é o texto que nós vamos compartilhar hoje? A imagem você já viu, né? Que estava aqui na hora do louvor, que eu estava de olhos fechados, mas estava sentindo a luz aí. Essa imagem aqui, ó, que da hora. Amém? A imagem da cruz, que é o símbolo. Nós não nos prostramos diante dela em adoração, porque nós só adoramos o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas esse sinal ficou para marcar a vitória do nosso Cristo aqui, do ungido de Deus. Amém? Enfim, pode passar, por favor, o texto. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, 4 e 5. Diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Amém? Amém. Não foi desse jeito, né? Provavelmente foi de uma forma mais assim, né? Sei lá, com uma dinâmica um pouco melhor que a minha leitura. Amém? Mas vamos lá. Eu estava imaginando a cena, né? E vendo com os meus olhos e imaginando o que se passava na cabeça dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz aqui, ó, no Evangelho de João, que eles foram para Galiléia. Eles seguiram para a direção que o Senhor havia dito para Maria Madalena que estaria. Na sua ressurreição, quando ele apareceu a Maria Madalena, ele disse: Diga aos meus discípulos que eu irei adiante deles para Galiléia, né? E aí, depois de um tempo, eles resolveram obedecer isso e foram. Mas eles foram com a cabeça do jeito que estava no dia após a crucificação, a morte do Senhor, e ali em termos o desaparecimento do Cristo, do Senhor Jesus. Porque o Senhor reapareceu a eles algumas vezes, mas o Senhor tornou a sumir novamente, né? O Senhor apareceu, mas não ficou ali. Enfim, a Bíblia não narra para a gente onde exatamente Jesus esteve nos 45 dias que ele andou por aí fazendo milagres. Tem alguns toquezinhos, alguns pontos ali, tipo quando ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, enfim, e passou em alguns lugares. Eu imagino centenas de coisas, cara. Eu imagino Jesus voltando na casa do Lázaro, sei lá, passando lá para dar um oi. E aí, beleza? Aí aquele povo todo assustado, enfim. Eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor ficou durante alguns dias na terra, e os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, ficaram totalmente desamparados e resolveram ir para Tiberíades, lá naquele lugar. E aí, chegando ali, eles sentiram fome e quiseram comer, e aí não tinha nada para comer, e até que alguns resolveram pescar. Vamos pescar. Pedro falou: vamos pescar.
E aí estavam outros discípulos ali com o Senhor também, com o Pedro, melhor dizendo, e foram para o mar e passaram a noite inteira com o seu barquinho, né? Ou pelo menos a boa parte da madrugada com o seu barco, lançando as redes, e não pegaram nada, e o mar estava parado, não tinha peixe. Amém? E eis que pela manhã, eu imagino que provavelmente já frustrados, já cansados, né? Já falaram, pelo menos antes a gente pegava alguns peixinhos, né? Não é? Pelo menos antes a gente, enfim. E aí, como que a gente vai matar a nossa fome? Enfim. E aí tem uns detalhes assim, irmãos, que eu fico pensando. Por exemplo, vamos começar pelo o discípulo que aparece em destaque nesse texto, porque ele aparece lá na frente, se auto-intitulando aquele a quem Jesus amava, né? O cara já falou, ele fala assim, não, eu que estou escrevendo isso aqui sou aquele que Jesus amava, tá? Então assim, tá aí ó, no texto. Eu fico imaginando ele lembrando da imagem da crucificação do Senhor e lembrando que Jesus falou para ele assim, ó, tá vendo aí a Maria? É sua mãe, cuida dela para mim. Amém? Onde é que a Maria estava nessa hora, né? Onde é que estava o João? João, você não ficou responsável por cuidar da Maria. Por quê? Onde você estava? Não é, irmãos? E aquela preocupação toda, e os outros discípulos pensando assim, meu Deus, eu deixei o meu emprego de cobrador de impostos, eu deixei o meu emprego de não sei o que, eu deixei a minha empresa, eu deixei minha vida, abandonei meus amigos, meus parentes, meus parentes moram em outro lugar, bem distantes, e agora eu estou aqui na Galileia e não sei o que fazer. Jesus foi embora. E aí, dentre todas essas pessoas, eu imagino o Pedro ali mexendo na água e mexendo na praia. Sabe, irmãos, imagina a cena. Sabe aquela pessoa que quando está com muita coisa na cabeça e ela fica olhando para o nada, assim, fazendo coisas automaticamente? Amém? Talvez eles não pegaram o peixe nem porque eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Estava tão perdido ali é verdade, tanta coisa na cabeça que de repente jogaram a rede ao contrário. Bocas, né? Enfim. E aí o Pedro ali mexendo na água, mexendo na rede, lembrando que ele traiu Jesus. E eu fico imaginando como foi que Pedro contou para os outros discípulos, como foi que ele falou ele falou assim, pessoal, tem uma coisa para contar para vocês. Amém? Imagina todo mundo sentado ali, com os que estavam com ele ali, Natanael e os outros, Tomé, chamado Dídimo, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, Zebedeu, estavam ali. Amém? E aí de repente, o Pedro, entre aspas, né, o líder, porque ele ficava sempre ali num destaque nos evangelhos, né? Enfim, a gente imagina que o Pedro, ele era o único segurança de Jesus, né? Era o único que portava uma espada, por exemplo, né? Enfim, e aí de repente, no meio do povo ali, no meio dos caras ali no barco, os caras preocupados, e aí o Pedro fala assim, eu tenho uma coisa para contar para vocês. E aí o discípulo a quem Jesus amava, o João que estava junto, olha para ele e fala assim, o quê? O que você tem para falar? Já, de repente já imaginando que ele ia pedir desculpas porque não estava lá na hora da cruz, porque o João estava, né? Mas a gente não encontra o João aqui em momento nenhum jogando na cara dos irmãos, né? Ó, vocês não estavam lá. Mas não, né? Eu acho que ele olhou para aqueles caras e falou assim, só resta vocês na minha vida agora. Do jeito que vocês são, da fraqueza que vocês têm, do jeito que vocês são, só me resta vocês, eu vou ficar com vocês. Ele era jovem, irmãos, vocês sabiam disso, né? Ele era jovem, ele era um garoto. E aí de repente o Pedro fala assim, então, eu traí o Senhor. Como assim, Pedro? Você está doido? Como você traiu o Senhor? Não, traiu, você está aqui, né? Ele não apareceu, ele não foi para Galiléia junto. Por que, enfim, se ele tivesse aquele sentimento, eu traí, eu não vou seguir mais, mas enfim, eu acho que ele ficou guardando para ele, ficou remoendo aquilo dentro dele. Falou assim, e aí ele chama os outros, a atenção de todos, fala assim, a gente não comeu nada, não pescou nada, e eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que eu preciso tirar isso do meu coração. Eu traí Jesus.
Aí todo mundo fala: não, Pedro, você está enganado, quem traiu foi Judas. Foi Judas. Ele não está aqui com a gente, está vendo? Você viu que ele não ficou com a gente? Ele foi embora, enfim, talvez eles não soubessem o que aconteceu com Judas, mas eles viram Judas beijar o Senhor na face. E aí o Pedro fala: não, eu traí o Senhor. Na hora que ele mais precisou, eu falei que não o conhecia. Eu falei que, quando me perguntaram: você não estava junto com ele? Talvez o Pedro, eu estou ilustrando, tá, pessoal? Não está escrito isso na Bíblia, não tem nenhum evangelho apócrifo, né? A gente não está pregando heresia, amém? Então vamos ilustrar, e entra aí você também na visão. E o Pedro de repente chorando, porque como agora? Jesus já apareceu, mas olha que coisa terrível. Jesus apareceu a primeira vez, cara, e não falou nada com o Pedro, né? Jesus podia ter falado assim: Pedrão, eu sei o que aconteceu, tá tudo tranquilo, fique em paz. Mas não, a Bíblia diz que ele apareceu, falou com seus discípulos, se mostrou a eles, eles ficaram atormentados com a visão, e de repente fala: meu, é um fantasma, só pode ser, e desde Jesus desapareceu de novo. Amém? E aí o Pedro ali remoendo aquilo, e é por isso que ele estava ali, irmãos, sabia? Porque ele estava lá também, né? E aí o Pedro confessa, provavelmente confessou para eles: olha, eu traí, eu o neguei, e eu não sei, talvez Jesus não apareça mais para nós, né? Quem sabe não pescar nada a noite inteira, eles não interpretaram como um sinal do tipo assim, um estava pensando assim: meu, eu me escondi, quando ele mais precisou, eu não estava lá, eu neguei também. Aí o outro falou: não, mas eu tentei, mas eu não cheguei a tempo, eu fiquei olhando de longe. Quem sabe os outros discípulos do Senhor, vocês conseguem entender isso, meninos? Quem sabe os outros discípulos do Senhor ficaram olhando à distância e falando: não, eu não acredito que está acontecendo isso, mas eu não tenho coragem de ir lá. Amém? E o João, como um garoto, de repente, sei lá, mais ousado, falou: eu vou. E foi mesmo, encarou tudo e passou por tudo aquilo. E o Pedro chorando, falando: meu Deus, o que eu fiz? E aí olhando para aquele povo todo mundo fugiu, todo mundo negou, todo mundo, e aí só o João podia falar: eu não fiz nada, eu estava lá do lado dele, mas eu estou aqui agora com vocês. E poderia ter jogado na cara deles assim: ó, se nós estamos passando isso agora, é por causa de vocês. Amém? Amém, irmão, irmã? Vocês estão entendendo isso? Quem sabe, às vezes, as pessoas eles estão interpretando errado os sinais do Senhor, e de repente começa a achar coisa, achar chifre na cabeça de cavalo, né, irmãos? E fala assim: meu, eu estou aqui, ó, passando isso aqui por causa disso, por causa daquilo que eu fiz, por causa da pessoa, por causa da minha mãe, do meu pai. E estava todo mundo. Não, eles não estavam passando aquilo por conta do que eles fizeram, eles estavam passando aquilo porque não era a hora do Senhor aparecer novamente ainda. Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus fez literalmente isso acontecer. Ele falou assim: eu vou passar a noite inteira andando aqui, mas eles não vão me ver, eu vou de manhã. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso? E aí o Senhor andando na praia de manhãzinha, e aqueles homens no barquinho, de repente, uma certa distância, vem aquela margem, mas de longe não dá para ver quem é. E aí aquele homem que está lá na margem pergunta para eles: olha só, primeira coisa, olha o que ele fala: quem é que chama as pessoas de filhos? Né? Amém? Aí Jesus olhando para eles assim, cobrindo o rosto, de repente, para não bater o sol, fala assim: filhos. E eles olham para: quem é esse cara chamando a gente de filho? O que vocês têm para comer? Eu estou com fome, né? O que vocês têm para comer? Eles respondem: nada. Amém? Né? Amém? Passa o próximo slide, por favor, Vitor. Por que ele apareceu? Amém? Esse é o nosso devocional. E aí o Senhor fala: o que vocês têm para comer? Eles falam: nada.
Aí de repente alguém ainda reclamou, falou assim: meu, só faltava essa. A gente não pegou nada. Se pegar um pouquinho, ainda vai ter que dividir com aquele indivíduo que está lá na praia esperando a gente lá, querendo comer meu peixe, cara. Amém? E o Pedro o tempo todo, eu fico, irmãos, eu não sei, eu estou alegorizando, mas olha só, eu fico imaginando Pedro lá: meu Deus, eu traí o Senhor. Eu traí o Senhor. Mas pega aí, joga a rede aí de novo, quem sabe, né? Mas eu traí o Senhor. E o outro, eu fugi. O outro, não sei o que. Eu deixei a Maria em casa. Amém? Amém? E aí Jesus lá na praia: por que vocês não jogam a rede pro lado direito? Amém? E aí os caras assim, sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Vamos alegorizar. De repente, um deles ali no barco falou assim: se ele fosse pescador, ele estava no barco, né? Mas quem está no barco é a gente. O que ele sabe? Amém? Dali, né? Da praia é fácil falar. De longe é fácil ficar falando: faz isso, faz aquilo. Você não está no barco. Amém? Amém, igreja do Senhor? Quantas vezes nós olhamos desse jeito para a palavra, né? Se fosse com você, você não estava falando. Amém? Irmãos, entenda, Deus sabe o tamanho da nossa dor. Então, né? É fácil falar, né? Difícil é estar na minha pele, difícil é caminhar com os meus sapatos. Amém? E aí a Bíblia diz aqui, ó, no Evangelho de João, que aquele a quem Jesus amava, né? O João, ele olha e fala assim: é o Senhor. Amém, igreja do Senhor? Amém. Olha que coisa, cara. Aí os outros: não, será? Não. Mas ele não veio andando sobre as águas uma vez, por que ele não veio de novo? Amém? Se for o Senhor, eu acho que ele vai vir andando até aqui, mas ele não foi. Amém? Olha que coisa. Aí o Senhor, provavelmente Jesus lá com aquela roupona dele acenando para os caras assim: ó, direita. Entendeu? Amém? Você está entendendo? O Senhor falando assim: ó, para a direita, joga. Amém, igreja do Senhor? Caiu de novo? Amém? E aí Jesus lá parado, de repente olhando assim: ó, esses caras não vão jogar a rede mesmo. Amém? Amém? Será que eu... Não vou. Eu acho que Jesus pensou assim: não vou mais andar sobre as águas, eles já viram isso. Amém? Vamos ver se agora eles conseguem fazer só com a ordem, sem o sinal. Amém? Amém, igreja? Vocês entenderam essa? Entenderam, irmão? Só com a ordem, sem o sinal, sem manifestação de milagre, só a ordem, só a palavra. Amém? E aí o Pedro fala: não sei, vamos lá, pega aí a rede, né? Joga a rede aí. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que o barco entortou. Até tem um dos evangelhos que diz que a rede se rompeu, mas nesse aqui não. A Bíblia diz que o Pedro segurou. Para você ver como Pedro é um destaque, ele era provavelmente o mais velho, mais forte. Os outros discípulos, quando puxaram e sentiram o peso dos peixes, eles olharam para a praia, e o João também provavelmente. Irmãos, imagina a cena: e pularam na água e saíram nadando na direção do Senhor. Deixaram. Amém? E o Pedro, a Bíblia diz que segurou a rede com força e puxou para a margem. Ele não puxou para o barco. Amém? Cara, ele vestiu a roupa, porque a Bíblia diz que ele estava nu, né? E ele puxou a rede para a margem, enquanto os outros todos corriam, ficavam assim: meu, será que é, será que não é? E todo mundo chegando, e aí Jesus parado lá: e aí, cadê os peixes, né? E aí a Bíblia diz que foram 150, sei lá, um monte de peixe. Está escrito aqui, ó, ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Amém? Amém. 153 peixes, cara.
para uma meia dúzia de discípulos, cara? Por que o Senhor fez isso, cara? Por que Ele faz essas coisas assim extraordinárias, né, irmãos? Porque o Senhor estava preparando um grande banquete. Amém? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Vou profetizar sobre tua vida em nome de Jesus. O Senhor está preparando um grande banquete através de você. Amém? Em nome de Jesus. Eu nem li os pontos aqui porque, mas enfim, vamos lá. Os discípulos não reconheceram, porque assim, quando João falou assim, é o Senhor, todo mundo ficou na dúvida. Eu imagino por conta da distância, né? E eles ficaram com medo. Você sabia disso, cara? Falou, não, será que é? Agora vamos lá. Se Jesus já tinha aparecido uma vez, meu amigo, por que eles ficaram receosos? Amém? Amém, irmãozinho de casa, irmãzinha de casa? Se o Senhor já tinha aparecido uma vez, por que eles ficaram com medo de ir lá? Lembra que eu falei da cabeça pesada, as preocupações? Meu Deus, é o Senhor mesmo. Aí o Pedro segurando a rede pensando assim, será que Ele vai lembrar agora? Será que Ele vai falar comigo? Amém? Será que Ele vai me ignorar? Porque eu neguei? Porque eu fugi? Amém? Eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, olha como Jesus olha para aquele que cai, para aquele que abandona, porque traiu, amém? Porque fez por fraqueza, fez por medo, né? Não fez porque é mal, mas fez porque não suportou a pressão. E aí o Senhor reconhece isso nele e fala, meu, vou deixar esse cara de boa até a hora que for o momento certo, amém? Então eles foram até a praia. E aí Jesus os chamou para jantar. Falou assim, vamos jantar? Amém, igreja? Olha que... Cara, eu fico imaginando que coisa de louco, cara. Todo mundo sentado assim, 53 grandes peixes, né? Eu fico imaginando Jesus falando para a galera assim, ó, aí, vocês aí, vem aqui, vamos assar uns peixes aqui todo mundo, vamos sentar um pouco todo mundo junto. Por onde ele andou, né, irmãos? O que ele estava fazendo? Eu sei que é o seguinte, ele quis ir lá, ele quis estar ali, ele foi para falar com seus discípulos e ficou sentado olhando na cara de cada um, e ninguém falou para o Senhor assim, Senhor, me perdoa. Amém? Todo mundo comeu, todo mundo bebeu com ele e se alegrou. E aí a Bíblia diz que eles ficavam com medo, e a Bíblia diz assim, ó, cadê? Ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele. Você consegue entender isso, cara? Consegue entender, pastor Ivani? Sentado com Jesus, ele comendo e dando aquela olhadinha assim, tá bom, né? O peixe? Você viu? Eu falei do lado direito, vocês jogaram, deu certo, não é? E os discípulos tudo cochichando, meu, o que a gente fala? Será que é ele mesmo? Porque, não sei, alguma coisa tinha de diferente no Senhor, meu. E assim, aí Jesus está ali comendo e tal, e de repente ele põe a mão no Pedro assim, ó. Aí, acho que o cara desmoronou, né, meu? Aí não tinha perna mais, não tinha chão. Vocês já tiveram aquela sensação, sabe quando você está sonhando que está caindo? E você acorda se debatendo, opa, Jesus! Eu fico imaginando Pedro, quando o Senhor falou assim, Pedro, vamos conversar. O chão sumiu, cara. E aí ele olha para o Pedro, chama ele de cantinho e fala assim, tá aqui, ó. Pedro, você me ama? Aí ele falou assim, ó, tá vendo como eles sabiam que era o Senhor? Por que eles ficaram com medo, cara? Vai entendendo você em nome de Jesus. Por quê? Porque às vezes nós estamos assim, ó, escondidos em nós mesmos, né? Tentando fugir do Senhor diante dos olhos dele. Mas para quê? Não precisa ter medo, Ele te ama, Ele foi porque Ele queria encontrar, Ele preparou as condições, amém? Passaram a noite inteira procurando peixe e não tinha. Quando o Senhor falou é direita, e aí ele estava lá na praia para isso, amém? Então ele chama o Pedro e fala, você me ama? E o Pedro fala, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama mesmo? Eu te amo, Senhor. Pedro, não é esse o texto, mas enfim, amém. Receba aí em nome de Jesus. Pedro, você me ama? Senhor, eu já falei que eu te amo. Aí o Senhor fala assim, então, agora cuida das minhas ovelhas. Amém?
Sabe essa fuga sua? Sabe esse medo seu? Sabe essa preocupação que você está toda aí? Sabe tudo isso que está na sua cabeça? Sai agora. Cuidando das ovelhas. É a única coisa com que você tem que se preocupar agora. Amém? Amém? É a única coisa. Cuida. Sabe por quê? Quando você quiser peixe, lembra que você passou a noite inteira tentando e não conseguiu. Mas quando saiu uma palavra da minha boca, você conseguiu. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Somos movidos por essa palavra. É por isso que ele está na praia todo dia de manhã. É porque nós precisamos olhar para lá. E alguém precisa falar para mim, para onde jogar a minha rede. Amém? Eu até perdi ali, o foco. Amém? Até porque, como eu disse a vocês, quem mais podia chamar os discípulos de filhos, né? Que medo era esse que você chamou de filho, cara? Ele não está magoado, né? Ele não vai dar cajadada. Imagina Jesus dando cajadada nos discípulos, cara. Seus bandos de sem vergonha fugiram na hora, toma. Não foi assim. Amém, igreja do Senhor? Amém, povo de Deus? Os discípulos, o discípulo com mais intimidade é o que se arriscou. Eu estou pegando. Se você me negou, eu poderia ter falado assim, porque você me negou. Exatamente, né? Por isso que ele perguntou as 3 vezes. Amém? E aí a Bíblia diz que o discípulo que o Senhor deixava encostar no seu colo foi o único que falou assim para os outros no barco, assim, é o Senhor que está lá na praia, é ele, eu tenho certeza. Não, eu acho que não sei. Imagina, né? A confusão na cabeça do povo. Amém, igreja do Senhor? E o último ponto, que eu já baguncei tudo aí, mas amém, o Espírito Santo é que manda. Ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Em nome de Jesus, eu quero terminar esse devocional, essa palavra, falando para você o seguinte: que o Senhor, Ele queria estar naquela praia, e Ele não se revelou antes, porque aquele tempo foi necessário, primeiro, para que os discípulos se juntassem de novo, para que eles tivessem o mesmo foco. E a coisa que prendeu eles naquele momento foi justamente a fome, né? Não é? Amém? Fala assim, a gente quer comer, vamos pescar, vamos fazer aquilo que a gente sabe. Ou pelo menos alguns deles. E eu quero conjecturar isso com a minha vida e com a sua. Que nós às vezes sentimos fome do Senhor. A maior ausência que eles estavam sentindo naquela hora não era da comida, do peixe, era do Senhor. Mas quando a percepção de que o Senhor está distante ou está demorando para aparecer, ela mexe com os outros sentidos do ser humano. Amém? Ela trabalha no nosso medo, trabalha na nossa ansiedade, trabalha na nossa tristeza, né? E aí começa a bater o desespero, fala, meu pai do céu, acho que eu vou dar uma pescadinha, não é? Vou buscar a minha estratégia. E eu fico imaginando, como eu disse a vocês, eu creio que o Senhor não estava distante, Ele estava por ali, sabe? Ele estava num daqueles montes, ou então na casa, porque ali era perto de onde Pedro morava. Então assim, ele estava lá, vou ficar em casa mesmo, deixa esses caras pescando lá. Amém? Eles estão precisando desse tempo. Amém? E logo depois, pela manhã, Ele se revela, mas Ele não chega dizendo assim, ei, sou Jesus, estou aqui com vocês e vou até vocês caminhando sobre as águas aí, igual eu fiz lá no mar no outro mar lá, que eu esqueci o nome. Amém? Eu vou de boa, pode ficar aí que eu vou até vocês. Não, Jesus, Ele apareceu, só que dessa vez Ele deixou com que eles fossem a Ele. Amém? Ele deixou com que os discípulos tivessem a coragem de ir até Ele e falar assim, a gente pergunta ou não pergunta quem é Ele? Amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Amém? Amém? Você está entendendo que às vezes esse sou eu e você? O Senhor está lá chamando a gente, vamos jantar junto? Será que é Jesus? A fome era grande, com certeza.
né? Mas a fome da palavra, a fome da presença do Senhor, com certeza era muito maior. Amém? A ansiedade por ver de novo o Senhor. E o Senhor faz o quê? Ele se revela na intimidade, cara. Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? O Senhor se revela numa roda, com uma fogueira, um peixinho, com outras pessoas, porque não dá para falar que meia dúzia de cara comeu 150 peixes, cara. Ou então, que fome é essa, meu Pai do céu? Amém? Oi? Né? Exatamente. Grandes peixes. Amém? Então. Amém, pessoal? Diga comigo, você em casa, em nome de Jesus. Vamos dizer aqui, ó, o Senhor se revelou na intimidade. Amém? Ele se revelou sentado junto com os demais. Ele se revelou deixando com que as pessoas finalmente admitissem que Ele estava ali. Amém? O Senhor sempre vai estar lá na beira da praia. Amém? É Ele lá. Quando nós olhamos do nosso barco e falamos com dúvidas, com preocupações, com incertezas no nosso coração, pode ter certeza, é Ele. Amém? O discípulo que tinha mais intimidade foi o primeiro que falou. Está aí a dica. Amém? Quem tem mais intimidade percebe primeiro. Amém, igreja do Senhor? Busque intimidade com o Senhor para que o Senhor te desperte para isso também. Amém? Mas aquele que carregava a maior culpa foi o que trouxe os peixes para a praia. Amém? Sozinho. Amém, igreja do Senhor? Parece que o peso não era só aquele que estava nas costas dele, né? Eu ainda preciso alimentar essas pessoas. Amém? Né? Amém? Eu penso o seguinte, que Jesus permitiu isso para ele entender que o fardo do Senhor, no fundo, ele é leve, porque o peso da culpa foi tirado com um simples: você me ama, então para mim tá bom. Amém? Só isso. Só que o fardo do chamado dele, ele ia ter que puxar. Vocês entendem isso? Pedro, você vai alimentar as pessoas agora. Amém? É o Senhor quem deu a dica, mas quem trouxe o peixe foi o homem. Amém, igreja do Senhor? E o Senhor permitiu isso, e depois comeu junto ainda. Ó, o Senhor podia ter feito os peixes pularem para fora. Não é, irmão? Você não acha que o Senhor podia ter feito os peixinhos tudo nadar para a praia? Assim, feito assim com o dedo, ó, e os peixes começavam a sair. Mas ele falou: não, deixa ele pegar, porque é assim mesmo. Amém? Você vai sentir esse peso, mas é muito melhor você sentir o peso daquilo que Deus te proporcionou do que sentir o peso da culpa, o peso do pecado, o peso da tristeza. Amém? Que nessa noite eu tenho certeza no meu coração que o Senhor pode te livrar. Amém? Vamos apagar aquela luz ali e vamos orar para a gente ir embora em nome de Jesus? Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Né? Amém? Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quem sabe tem alguém que vai ouvir essa palavra, ou está ouvindo, não sei, que o único trecho que o Senhor vai cortar assim um pedacinho e dar para você é esse que você vai ouvir agora. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Se você tem passado a sua vida a noite inteira pescando e não está pegando nada, e está chegando amanhã e você não sabe o que trazer para a margem, entenda, eu te digo agora em nome de Jesus, o Senhor está na praia. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele não vai deixar você sair daí de dentro desse mar com as mãos vazias. Amém? E mais, né? Quando você chegar lá, Ele vai participar junto com você. Ó, que bênção. Amém? Você sabe, né, que isso aí significa oferta também. Hoje seria culto de estudo, né? Vamos aprender um pouquinho também, né? Mais uma vez o Senhor faz prova de que Ele é quem dá a semente, aquele que semeia. Amém? Você vai ofertar o peixe, mas quem vai dar o rio, quem vai dar a água, quem vai dar o peixe é o próprio Senhor. Você só vai ter o trabalho de fazer a fogueira. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida, em nome de Jesus,
que o Senhor vai te chamar da beira dessa praia e vai falar para você: lança a tua rede à direita. Amém, igreja do Senhor? Lança a tua rede à direita. E não solta não, né? Porque a hora que o negócio travar, os discípulos provavelmente se assustaram. Falaram assim: meu, o que está acontecendo? Está afundando. O barco está afundando. E o Pedro segurou tudo e falou: não, deixa aqui. Amém? Vou levar. Amém, igreja do Senhor? Amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Não solte sua rede. Amém? Não solte sua rede. Se você se sentir sozinho, sozinha, olha para a margem, Ele está lá. E mais, né? Ele falou isso aqui, pois onde se reunirem, agora não é mais só na margem. Olha quantos sinais Ele deu, né, cara? Primeiro eles estavam lá no rio, no mar, no lago, né? É um lago ali. Eles estavam lá no lagão e olharam para a margem, Jesus estava sozinho. Depois eles estavam com o Senhor. E aí o Senhor foi embora depois, né? Mas Ele falou: onde vocês estiverem reunidos, a partir de agora eu vou estar junto com vocês. Amém? Lembra o que eu falei? Sem o sinal, só com a palavra. Amém? Jesus não vai vir mais andando sobre as águas, porque Ele já está no barco, independente do que aconteça. Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Essa é a palavra, esse é o nosso devocional de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o teu rosto sobre você, te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. O Senhor está na margem pela manhã. Amém? O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã a nossa alegria vai estar lá para nós, sinalizando para nós: estou aqui, faça exatamente como eu estou dizendo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.